7h09, o PH está de volta. Hoje o jornal está um pouco pesado, né, gente? Falamos de feminicídio agora há pouco. E agora, mais uma notícia que gera revolta. Crime contra a mulher também. Deixa eu voltar a falar com a Raquel Gomes. Não tá fácil hoje, viu, Raquel? Fim de semana foi tenso os últimos dias aí. O caso agora é o seguinte. Um padrasto foi preso porque a polícia descobriu que ele filmava a própria enteada tomando banho com uma câmera de segurança. Que história é essa, minha amiga? Que situação, né, Fernando? Pesado mesmo, mais um caso que revolta muitos moradores. Tenho certeza que quem está acompanhando vai se revoltar com essa história também. Esse fato aconteceu em Nova Cantu, aqui no Paraná. A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima via os canais aí de comunicação, e essa denúncia anônima relatava essa situação. Falava sobre o endereço e falava o que estava acontecendo. Essa denúncia, essa pessoa que denunciou contou para a polícia que esse padrasto estaria filmando a enteada tomando banho. As equipes então fizeram diligências, foram até essa residência e, claro, revistaram toda a casa para saber se era verdade ou não. E encontraram a câmera, o equipamento que era usado por esse padrasto para filmar a enteada sem roupa. A gente conversou também com a delegacia, por isso agora que vai repassar mais detalhes de toda essa situação e do que encontrou também no local e desse crime registrado em Nova Cantu. Vamos acompanhar. O autor ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário e encontra-se à disposição da justiça. Esse crime ele nos demonstra o quanto a mulher, em especial a criança e o adolescente, não estão seguros nem mesmo dentro da própria residência. Quando um padrasto resolve instalar uma câmera oculta no banheiro direcionada à área do chuveiro, visando captar imagens da própria enteada, adolescente de 15 anos, e armazenar essas imagens e transmiti-las a terceiros, demonstra que o perigo muitas vezes está dentro da própria casa. E a mulher ela é vítima, então, dentro da sua residência, por pessoas que deveriam protegê-la. E o quanto a gente ainda precisa falar sobre a violência doméstica e o quanto ela ainda é presente nos lares. Esse é um crime em que a família não tinha conhecimento, então a genitora não sabia dessa câmera instalada, a adolescente não sabia, e o autor ele instalou o dispositivo, né, fez toda até uma instalação elétrica para que essa câmera, para que ela ficasse ligada, né? Ela precisava de energia, de conexão com a internet, então toda a instalação, os fios eram pelo fogo, para que ninguém percebesse. Ele fez um furo no forro desse banheiro, para que a câmera ficasse de modo que fosse praticamente imperceptível. Essa prisão demonstra que a violência doméstica nem sempre ocorre por meio de uma agressão física e pode ocorrer até mesmo por meio de um controle invisível, de uma violação de direitos, até mesmo o direito da privacidade. Com certeza, é isso. A polícia, portanto, chegou até por meio dessa denúncia anônima, foi até o local. Como a delegada disse, no forro ele instalou uma microcâmera que não dava para perceber, estava instalada ali juntamente com a fiação do chuveiro, tanto que quando as equipes chegaram no local, a pessoa que abriu a porta não fazia ideia do que estava acontecendo e as equipes explicaram, recebemos uma denúncia anônima de que esse homem de 44 anos estaria filmando o adolescente de 15 anos tomando banho. Podemos fazer, portanto, uma busca? E a pessoa que abriu a porta falou sim, claro, e, portanto, tudo isso aconteceu e diante de tudo isso a família está muito chocada. E isso que chama também a atenção, né, Fernando? A família não fazia ideia, a mãe não fazia ideia do que estava acontecendo. E esse homem comprou a microcâmera, fez toda a pesquisa, fez a instalação elétrica, porque não foi simplesmente deixar em algum local, não. Ele fingiu que foi trocar o chuveiro e conseguiu instalar de um modo que ninguém percebesse e desconfiasse da instalação, tampouco no dia a dia. E essa adolescente de 15 anos era filmada dentro da própria casa, um lugar que deveria ser seguro, mas na verdade estava sendo usado também para a prática de crimes. Agora, o padrasto da adolescente, de 44 anos, foi preso em flagrante no local. Ele mesmo admitiu que tinha feito as imagens, admitiu que tinha instalado a câmera, admitiu, portanto, que as imagens estavam gravadas, fazia o repasse dessas imagens para terceiros e por isso
Ele continua preso após a prisão em flagrante, foi convertido em prisão preventiva e ele continua à disposição da justiça, Fernando. Isso só reforça, Raquel, aquilo que os dados já comprovam. A grande maioria dos casos acontece, né, de violência doméstica no ambiente familiar. Imagina se não houvesse essa denúncia. Por quanto tempo mais essa menina, 15 anos, seria filmada? E até onde essas imagens chegariam, né? Que bom que houve a denúncia e a polícia foi até lá. Obrigado. Mais um caso revoltante, Raquel. Obrigado por enquanto. Bom, vamos dar uma